Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Visão dos Factos, edição de 25 de novembro de 2023. Cá estamos para mais uma vez olharmos nos principais factos que marcaram a semana com realce. O Parlamento aprova na generalidade a proposta do OGE para o ano de 2024. Vamos olhar também para jovens que denunciam exclusão para vaga de emprego na refinaria do Lubito. Por último, vamos olhar para chuvas que abateram na cidade de Luanda. O caro telespectador também pode participar desta edição, deixando o seu comentário dos assuntos que vamos aqui abordar, e são os meus convidados. Professor Alberto Gotingo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Severino. Boa tarde, telespectadores. Muito bem, e o doutor Teodoro Feca, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, caríssimo jornalista, uma saudação extensiva à equipa de trabalho e aos telespectadores que nos acompanham a estas horas. Muito bem. Vamos olhar para o primeiro facto que marcou então a semana finda. A proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico de 2024 foi aprovada quarta-feira, 16, na generalidade, com 111 votos a favor, 174 contra e nenhuma abstenção, tendo a UNITA sido o único partido que se mostrou contrário à aprovação do diploma. Divergência nas declarações políticas, discussões intensas em torno da sustentabilidade do orçamento proposto pelo Executivo dominaram a primeira reunião plenária ordinária da segunda legislação da quinta legislatura. Na sua justificação, o MPLA diz que a aprovação deste diploma vai beneficiar as famílias, empresas, sustentabilidade das finanças públicas e a economia do país. Já o grupo parlamentar da UNITA entende que, sendo uma das prioridades do Executivo tornar o Orçamento Geral do Estado mais abrangentes e sustentável, as medidas de política que propõe dificilmente vão alcançar este objetivo, justificando o pessimismo com o fato de assentar em muitas incertezas. Eu começo mesmo com o professor Alberto Gotingo, mais um orçamento proposto pelo Estado que pode não beneficiar o povo angolano, como analisa vários economistas. Boa tarde, mais uma vez, caro jornalista, e ao extensivo os telespectadores que nesse momento nos acompanham, a partir de suas casas. Sempre um prazer estar aqui, atender o chamado, na verdade cumprir mais uma vez com o papel de cidadão. Mais um desafio foi lançado na Casa das Leis para mais uma vez se aprovar o Orçamento Geral para o ano 2024. Mais um orçamento que traz consigo, mais uma vez, alguns problemas, não é isso? Eu fiquei a acompanhar minuciosamente e entendi que, mais uma vez, foi defraudado as expectativas dos cidadãos, porque o Orçamento Geral do Estado, a meu ver, teria olhado um pouquinho mais para o tecido social. Refiro-me à saúde, à educação e ver também a questão da cesta básica, olhar para os aspectos econômicos, os agentes econômicos terem que, digamos assim, olhar os seus meandros. Refiro-me à discussão que houve recentemente sobre o IVA e suas propostas e tudo mais. E para esse orçamento, normalmente, ou seja, não consigo vislumbrar uma melhoria naquilo que vai ser, digamos assim, a mitigação dos gritos que se ouvem lá dentro. Professor, o grupo parlamentar do MPLA defendia a redução do IVA de 14% para 7%, mas o Presidente da República reduziu para 5%. Como é que olha essa contradição? Não, ainda que fosse para 3, para 1... Não haverá melhoria? Não haveria melhoria. Nós estamos a discutir que a redução do IVA fosse mesmo zero, ficasse a zero. Não houvesse custo nenhum para, digamos assim, o IVA. Eu queria acrescentar, para chamar a atenção aqueles que estudam a política no sentido lato, digamos assim, da ciência, que deveriam fazer um estudo minucioso porque que todos os anos a UNITA nunca foi a favor da aprovação do OGE. Eu gostaria de ver um estudante um dia a defender uma tese do gênero sobre a não aceitação do grupo parlamentar da UNITA sobre o OGE, porque existem aí alguma coisa que nós não conseguimos perceber. Não é normal o maior partido da oposição, todos os anos, não é isso, que chega o momento da aprovação do OGE,
não é isso? Levanta a mão contra ou não aprova o Orçamento Geral do Estado. A pergunta seria o que estaria a faltar para que a UNITA se juntasse, porque quando se trata do OGE, estamos a falar de um elemento sensível do país, é um elemento sério do país. Isto referimos-nos, digamos assim, à vida do país. Porque se esse orçamento não for aprovado, estamos a dizer que o próximo ano, ou ano vindouro, não haverá, digamos assim, despesa. Não haverá despesa para os ministérios, não haverá despesas para outros setores, digamos assim. Então, era preciso olharmos políticos, aqueles que estudam política, fazem política, estudassem este fenômeno do porquê que a oposição não tem aceitado as propostas do Orçamento Geral do Estado de cada ano. O que terá faltado? O que está a faltar realmente? Esse é, digamos assim, o meu réplica que eu lanço para aqueles que estudam política, por acaso. Muito bem, o professor já voltou assim. Doutor Feca, pegando aqui a deixa do professor, o MPLA levantou a bandeira que este orçamento vai ajudar a resolver vários problemas da população. Acredita nesta intervenção e nesta dinâmica do MPLA? Pronto, obrigado pela questão que me coloca. Na verdade, é surreal que este orçamento venha a trazer um alívio para os problemas que assolam o país e as famílias angolanas. Olha, vamos lá voltar. O grupo parlamentar da UNITA, na defesa que fez ou na justificação do voto contra, eles alegaram que votaram contra porque vislumbram-se dias difíceis, na medida em que há previsão de uma inflação na ordem dos 15%. E se há uma inflação na ordem dos 15%, eles ainda alegam que vão atualizar os salários na ordem de 5%, tanto já aqui uma grande contradição. Você diz que a inflação vai estar na ordem dos 15% e vai aumentar 5%, é praticamente nada. Número 2, a oposição defende também que esse orçamento vai ser apenas mais um orçamento. Apenas mais um orçamento, porque não vai resolver absolutamente nada. Adivinha-se que daqui a mais algum tempo o preço do combustível suba, do petróleo, da gasolina, por aí em diante. E nós sabemos como é que o mercado se comporta quando o petróleo e a gasolina sobem. Sobe a gasolina, sobe tudo. E o discurso da bancada parlamentar do MPLA vem exatamente no sentido de defender a sua dama, não é? O que não é real. Não precisamos aqui estar a dar um monte de volta, que isso não tem nada de verdade, que esse orçamento venha trazer alívio ao sofrimento das famílias angolanas, porque o meu colega estava aqui a dizer, e muito bem, que tanto não se resista na história angolana uma única vez em que a UNITA aprovou o Orçamento Geral do Estado. E vamos lá ver, se ela nunca aprovou, com as alegações que sempre teve, será que a materialização da receita do orçamento provou o contrário? Não, a história nos diz que não. Portanto, tudo o que eles fundamentaram, negaram a sua aprovação, foi o que se resistou na prática, pelo que, como cidadão, também por vezes atento a esse métier, dá-nos a entender que esse orçamento não vai trazer solução absolutamente nenhum, não é? Desde 2002, vá lá, desde 92 para cá, todos os orçamentos que se passaram não trouxeram solução absolutamente nenhuma. Então é apenas mais um orçamento. Mas o que é que falta então para trazer solução para as populações que passam muita dificuldade? Precisa-se vontade política de se fazer as coisas. Os nossos governantes estão mais preocupados com o seu umbigo, preocupados consigo mesmo e não tanto para com o pacato cidadão. Então há que depurar, moralizar a sociedade. Antes da sociedade, digo até, tem que se moralizar os entes públicos, que vai passar pelos membros do governo, os administradores, os seus diretores, que grosso modo vão lá para roubar. E o termo é mesmo este, roubar. Por isso é que temos visto que muitas das vezes, quando alguém é nomeado para um cargo público, dá festa,
realiza um banquete como quem quer dizer, agora chegou a minha vez. Ele vai lá para resolver os seus problemas, dos seus próximos e não da população. Portanto, há que haver vontade política de se resolver os problemas. Há um político que há dias disse, mesmo na vigência da discussão do Orçamento Geral do Estado, que em nada adianta agradecer o povo com palavras amorosas, acho que é mais ou menos por aí, quando os trata com, vá lá, na prática, não é? Quer dizer, a pessoa precisa sentir este bom trato na prática e não apenas nas palavras. O povo está a dizer que está a sofrer, o povo está com fome, o povo precisa de emprego e esse orçamento não vem para resolver nada para o pacato cidadão. O orçamento vai servir mais para eles voltarem a roubar, a encher os seus bolsos e que não haja ilusões. São 22,6 bilhões de kwanzas que estão orçamentados para hoje 2024, não vai trazer solução absolutamente nenhuma. A experiência nos diz isso. Para nós acreditarmos, então, que pelo menos agora nos provem o contrário. Muito bem. Professor, nas distribuições do bolo para as províncias, Luanda tem o bolo mais alto, enquanto Bengo, Mochico, Kwanza Norte e Sul mais baixo. Como se pode desenvolver o país com esta miséria das outras províncias? Olha, na verdade, em todos os países, isso na maior parte do mundo, é normal isso acontecer, a capital receber maior fasquia no orçamento geral. Mas há a consequência da centralização do poder. A consequência existe, sim senhora, mas estamos a falar aqui de uma transparência, de uma gestão transparente. Nós podemos até receber equitativamente, mas desde que não venha a haver uma transparência possível, estaremos novamente naquilo que são, digamos assim, os hábitos, os costumes anteriores. Luanda recebe a maior parte da fasquia do Orçamento Geral do Estado, como sendo a capital e a província que concentra maior número de população e também tem o maior índice de problema a nível do país. A pergunta se calhar seria como seria ao receber a maior fasquia, digamos assim, na resolução dos problemas da capital. Essa seria a pergunta, mas estaríamos aqui a levantar enormes situações, não é isso? Que, a meu ver, teria pessoas aqui ideais do aparelho de Estado para explicarem melhor como têm gastado esses dinheiros. Luanda não é uma província tão grande, nós conhecemos o mapa, geograficamente Luanda é uma província pequena e eu já ouvi, digamos assim, aqueles que estudaram tanto questão de geografia e refiro-me o cidadão que na última vez, o último congresso que houve do maior partido que lidera, ou seja, o Partido Estado, que é o MPLA, havia um que queria candidatar-se, Antônio Venâncio, exatamente. Ele disse: o problema de Luanda não é muita coisa. O problema de Luanda começa no saneamento básico. É exatamente, é só olharmos para a chuva. O que a chuva fez? Acho que vamos falar mais lá para fundo. Se esses valores, digamos assim, saídos do Orçamento Geral do Estado para Luanda, se forem bem usados, tenho certeza que Luanda vai melhorar significativamente. Que devemos atacar aquilo que devem ser os problemas básicos da nossa província, que é Luanda, a capital. A primeira coisa é o saneamento básico, porque do saneamento básico vem, digamos assim, várias doenças. E são doenças que, a nível de África, ainda é predominante. Estamos a falar do paludismo. Se a gente atacar o saneamento básico, corretamente que estaríamos a eliminar muitos males dentro da nossa província. E o reordenamento, digamos assim, dos mercados, as vendas informais, também deve-se combater isso. Devem atacar, digamos assim, o tecido humano, não é isso? Serem mais humanos possível. Reintegrar os cidadãos, não é isso? Quando falo de reintegração dos cidadãos, devem olhar aqui no elemento dos resgates morais. Porque o maior problema que ainda enferma o nosso país é a crise moral que nós temos. Devem trabalhar com este elemento para que o cidadão esteja bem dirigido. Porque um cidadão que tem problemas, digamos assim, de frustração, é difícil trabalhar com esse camarada, porque você pode lhe colocar
no mercado de trabalho, pode arranjar um emprego, ele vai criar problemas naquele emprego. Tem problemas. Então, ao recebermos maior fasquia do Orçamento Geral do Estado, então aqueles que estão na frente para gerir este orçamento devem fazê-lo de forma responsável, atacar o tecido social, chamamos aqui mais uma vez, atacar o tecido social para resolver os problemas, digamos assim, das populações que aqui residem. É importante isso. Se não houver responsabilidade na gestão da coisa pública, então será mais um ano de 2024, será mais um orçamento aprovado e não gasto de forma responsável e que depois ninguém é responsabilizado no final das contas. Muito Isso bem. aqui é triste, na Muito verdade. bem. Teodoro Feca, pegando a deixa do professor, e há províncias que levantam a questão da igualdade da distribuição dos recursos econômicos. Estamos a falar das lundas, da própria cabinda que produzem, mas não tem nada assim, um bom bolo para então suprir os problemas daquelas províncias. Como é que olha para essa situação? Sim, senhora. Na verdade, aqui está bem claro a falta de sensibilidade na gestão da coisa pública. Portanto, se dissermos que a maior fasquia do bolo orçamental vai para Luanda em função de ser a capital, só por esta via não justifica. Porque, vejamos, todos os orçamentos, a não ser que a memória me atressoe, não me lembro nunca ter havido um orçamento maior fora de Luanda. Sempre foram para Luanda. E o que é que mudou de lá para cá? Até hoje, nada. Luanda, que sempre recebeu a maior fasquia do bolo orçamental, continua como está, não é? Nada vai para frente. Número 2, em termos de densidade populacional, depois de Luanda está Benguela, está Lubango. Depois de Lubango vem Benguela e depois Huambo. O que é que essas províncias recebem? Nada. E com este tipo de prática vai continuar a motivar as pessoas a emigrarem da aldeia para Luanda. Coisa do rural. Exatamente. Isto só vai motivar a migração, não é, das aldeias das demais províncias para Luanda. É chegada a hora de ter que inverter o quadro, porque se Luanda tem a maior fatia do bolo orçamental, por que é que não conseguimos só daqui para o Bengo? A gente não consegue sair de Luanda para o Bengo. As estradas, saídas de Luanda para as outras, pelo menos que fosse um sinal para justificar esta maior fasquia do bolo orçamental, que não conseguimos vislumbrar absolutamente nada. Então isso é apenas uma forma de manter o dinheiro para cá e depois conseguir fazer o transpasses para os seus entes, para as suas empresas, para os seus amigos. Isso facilita, porque, e veja, o grande problema também reside ali. O governo central, ele não confia, não tem confiança para os governadores das províncias, os administradores. Eles acham que eles são incompetentes. Os competentes são os que estão em Luanda. Os de Luanda é que sabem tudo, não é? São mais dotados, mais inteligentes, governam melhor, em detrimento aos que estão nas demais províncias. Portanto, esta visão é completamente errada. Se o governo até hoje também está resistente em não materializar o processo da autarcização do país, é também nisso, porque ele acha que os únicos superdotados são os cidadãos de Luanda e que os das demais províncias não sabem absolutamente nada. E ali está também a justificação de que, mesmo quando pensarem em instituir as autarquias, vai ser de forma gradual, porque os das outras províncias não têm capacidade, não têm engenheiros, não têm contabilistas. Veja a discriminação, como é que é feita neste país. Mas, doutor, acha que a falta da realização das autarquias também pode dificultar no desenvolvimento da própria província? Completamente. Que hoje por hoje, a solução de Luanda já não está em Luanda. A solução de Luanda está nas demais províncias. Essa teimosia pode levar o tempo que levar, mas a solução dos problemas de Luanda já não está em Luanda. É isso que eu queria dizer. Está nas demais províncias, nas autarquias. Sim. O processo da autarcização tem que ser materializado para que esse caos que se vive em Luanda possamos ver o fim destes problemas. É isso que eu queria dizer mesmo. Sim. Não é isso? O problema do nosso país não está cá em Luanda. Exatamente isso, porque
O complexo de superioridade não transfere a responsabilidade para os governantes de Luanda. Não, não é isso. Eu até ainda consigo ver algumas províncias que se esforçam a manter, não é isso, uma boa visibilidade, digamos assim, uma boa governação localmente. O doutor lembra-se quando o presidente da República, ainda este ano, visitou a província da Huila, não é isso? O governador da Huila mostrou um relatório fiel, eu entendi aquilo como um relatório fiel, honesto, daquilo que é a província dele. Explicou exatamente, detalhadamente, desde o tecido social até ao último tecido que a província passa dificuldade. Eu percebi, realmente, nós não precisamos trazer os nossos irmãos de outras províncias para Luanda, não é isso? Procurar melhores condições de vida. Afinal de contas, ainda existem gestores públicos que estão interessados na melhoria. Porque ele, naquele mês, falou-se muito daquele governador. Foi um herói, porque ele bateu de frente com o número 1 do executivo. Doutor, não esqueça que aquilo também foi um tampão que ele fez, porque ele, o governador Nuno Mahapi, acho que este é o nome dele, sim. Ele fez exatamente aquela colocação, porque ele foi lá em substituição do governador que agora está em Benguela. Mas uma comparação com Luanda, a Huila chega a estar melhor vamos lá chegar, doutor. Muito melhor. O governador da Huila, o governador que está agora em Benguela, ele fez um grande trabalho na Huila, mas também por uma jogada orçamental não muito clara. As possibilidades que aquele governador teve para reformar as estradas, embelezar a cidade, por aí em diante, indique mais um governador que teve a mesma capacidade orçamental para resolver aqui. Será que o governador de Bengo, do Saurimo, do Mochico, do Quando Cubango, se tivesse a mesma verba orçamental, não fariam? Sim, eu citei a província da Huila porque a Huila, em termos de número populacional, chega a concorrer com Luanda e Benguela. São essas três províncias que apresentam o número de população maior no nosso país. Na verdade, quando cita o governador saído da província da Huila, o Nunes, fez um belo trabalho. É um empresário que, enquanto esteve na Huila, preocupou-se muito com a visibilidade, a imagem da própria província em si. Eu me recordo que foi o governador, até trouxe uma polêmica na reestruturação do campo, aquela piscina popular que aí existe naquela cidade, exatamente. Ele lutou bastante, se empenhou bastante para ter uma outra imagem, até foi criticado. Tarde depois foi transferido para Benguela. Huila é uma província diferente e distanciada a quilômetros da capital e que luta para uma visão diferente. Mas de aquilo é outras maquilhagem, províncias. doutor. Se fosse um trabalho feito com base na cientificidade, estaríamos a ver o mesmo brilharete na província de Benguela. Benguela, exatamente. Então, saiu de Lubango, veio para Benguela, encalhou, alguma coisa não está boa, não, né? Então há jogadas aí Benguela de bastidor para maquilhagem. A província do país, sim, com mais problemas. Portanto, Benguela. o que aconteceu na Huila não é que seja um gênio, não. Há trabalhos de laboratório que são feitos para passar a imagem de que é possível, mas se é possível para a Huila ou para o Lubango, que fosse possível para as 18 províncias, né? Para as 18 províncias. Portanto, só para fechar, esta questão do orçamento dos 24,7 bilhões de kwanzas não vão resolver os problemas dos angolanos. Tampouco de Luanda, levou a maior fatia, mas pode notar que no final do próximo ano, no dia 24, se estivermos aqui, vamos voltar aqui a evocar os mesmos problemas. Muito bem, vamos ter que passar para o mesmo assunto, mas numa outra vertente. O deputado da UNITA, Lourenço Lumingo, foi interrompido pela Presidente da Assembleia Nacional ao intervir sobre a proposta do Orçamento Geral do Estado. Relativamente ao setor da justiça, não creio que a PGR e os tribunais esqueceram que todos os gatunos e ladrões que procuram estão no Executivo. Alguns até aqui na vizinha bancada parlamentar do MPLA com caras honestas. Gostaria de ouvir do Tribunal de Contas deste país se tem um controle de despesa das viagens excessivas do Presidente da República ao exterior em busca de investidores. Senhor deputado, por favor, tem que ter decoro e tem que respeitar o regimento, não pode insultar
os deputados do lado direito, senão também vamos insultar os do lado esquerdo. E depois não vai haver ordem na sala. Obrigado, senhora Presidente. Podem insultar, até porque eu nunca roubei nada do erário público. Deputado, se continuar a provocar, eu vou lhe tirar a palavra. Senhora Presidente, penso que até agora não violei nenhuma lei. Então, não vejo os motivos de me retirarem a palavra. Relativamente ao setor de justiça, não creio que a PGR e os tribunais esqueceram que todos os gatunos e ladrões que procuram estão no Executivo. Alguns até aqui na vizinha bancada parlamentar do MPLA, com caras honestas. Senhor deputado, eu peço para ter contenção com as suas palavras, senão vou-lhe tirar a palavra. Está a repetir a ofensa que fez, está a fazer uma afronta à mesa. Está a fazer uma afronta à mesa. Obrigado pela ditadura. Gostaria de ouvir do Desculpe, senhor deputado, eu vou-lhe tirar a palavra. Desculpe, mas eu vou tirar a palavra. Senhora Presidente, nós estamos num parlamento, não estamos numa ditadura. O senhor deputado não sabe o que é uma ditadura. Se fosse uma ditadura, nem se atrevia a abrir a boca. Deputado da UNITA interrompido ao intervir na Assembleia Nacional. Começo mesmo com o Dr. Feca. Como avalia o comportamento da Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, em retirar a palavra do deputado Lourenço Lumingo? Primeira nota, a avaliação é negativa, na medida em que a Assembleia é o areópago da democracia. E ela deve ter em conta que as sessões hoje são públicas e, para este caso particular, os canais públicos passam em direto. Portanto, deveria servir também de pedagogia para a moralização da nossa sociedade. Número 2, a Presidente da Assembleia Nacional é mãe e, como mãe, a mãe tem a responsabilidade de educar a sociedade, moralizá-la, e ela esteve muito mal na fotografia. Pessoalmente, eu acho que ela não está dotada para este lugar. Não está vocacionada para este lugar, porque esse tipo de discussões, de debates que nós acompanhamos, são próprios para plenárias como esta, para a Assembleia. Tanto tinham que escolher alguém com maior capacidade para ter que segurar as pontas, as cordas. Imaginemos. Ali não estamos na igreja, não está lá para celebrar uma homilia. Então há vezes que o tom vai subir um bocado e ela, como moderadora, tem que ter a capacidade de conter os ânimos. E nós vimos que tratou o seu colega, não nos esqueçamos que a Presidente da Assembleia também é deputada, portanto está lá apenas a presidir, pode sair e colocar eleger em outra, portanto ela dirigiu-se nos termos mais baixos ao seu colega. Isto não é bom. E são os mesmos dirigentes que depois dizem que a sociedade, a juventude está sem valor, a juventude distrata os seus mais velhos, mas os jovens aprendem com os exemplos dos mais velhos. Portanto, ela esteve muito mal. A violência verbal que usou prova exatamente que ela não está preparada para o cargo. O deputado da UNITA cometeu um erro em falar que o MPLA, dentro do MPLA existem corruptos, uma vez que o Presidente da República já admitiu várias vezes que dentro do MPLA onde existem todos os corruptos, uma vez que ele que governa o país já há anos. Okay. Há um erro por parte do deputado. Não. O deputado não, quer dizer, eu não consigo divisar ali gravidade absolutamente nenhuma. Primeiro, o falecido presidente Eduardo Santos já havia dito que depois da guerra o pior mal que enfrentava Angola era a corrupção. Quando o presidente estava a falar que o pior erro que assolava Angola era a corrupção, estava exatamente a falar dos membros do governo. Porque este país, desde 1975, nunca foi governado por uma outra organização partidária ou política, a não ser o MPLA, excepto o governo de
transição que maioritariamente era suportada pelo MPLA. Portanto, quando diz que o mal que assola a sociedade é a corrupção, está a falar para dentro. O presidente João Lourenço, no Congresso que fez a transição, quando se discutia muito da bicefalia, o presidente José Eduardo Santos ainda estava em vida, ele dizia que o combate contra a corrupção tinha de continuar e que ainda que os primeiros a tombarem fossem altos dirigentes do partido. O presidente João Lourenço disse isso numa sessão onde só havia militantes do MPLA. Portanto, ele estava cônscio de que os ladrões estavam lá e ele estava a falar para os ladrões do MPLA. Não houve gritos absolutamente nenhum e, portanto, lá foi o chefe que falou e todos aceitaram. Portanto, e é tão simples. O deputado até disse, eu nunca roubei ninguém, tudo bem. Se ele está a dizer que os ladrões estão do lado direito, elas também que dissessem que estão do lado esquerdo e mostrassem. Porque se ele está a dizer que estão do lado direito, de certeza que se lhe pedir para provar, tem como provar. A bancada do lado direito que o deputado indicou disse, estão lá alguns com processos congelados. Isso toda a gente sabe. Quer dizer, a verdade dói, mas tem que ser dita. A lei é dura, mas é a lei, né? Tanto, exatamente, a presidente da bancada, a não ser que a tenham colocado lá exatamente por esta contundência verbal que tem em relação aos seus pares, o que não é bom, e isto são dos sinais que temos vindo a registrar nos últimos tempos, a regressão da democracia exatamente na casa da democracia, né? Tanto esteve muito mal e o deputado não tem nada, e até porque isso é de lei, a Constituição diz que o deputado não lhe pode ser inculpada culpa absolutamente nenhuma quando estiver no exercício das suas funções e no hemiciclo. Portanto, tudo o que ele dizer a nível da Assembleia não lhe é imputado como crime. E o que estamos a assistir agora a nível da Assembleia, julgo eu, ser pela primeira vez. Já tivemos como presidente da Assembleia o deputado Roberto de Almeida, não me lembro nunca ter assistido uma cena desta. Tivemos o presidente Nandó, que também nunca assistimos. Agora, logo com uma mulher, que seria então... Acredita na abertura desta liberdade de expressão dentro do Parlamento? É prova clara que não há liberdade, né? E o deputado esteve bem. Eu até encorajo que é assim que tem que ser. Parlamento é assim, não é para ir lá e dormir. Nós vimos que a presidente, os cabelos subiram, tirou os saltos altos e ficou de chinela. A ralhar, permitam a expressão, ralhar o colega, que se continuar, vou-lhe tirar a palavra, e se não houvesse democracia, não sei se abririas a boca. Oh, meu Deus, onde é que estamos? Como é que lá a alta magistratura, um órgão de soberania, a se expressar nesses termos? Quer dizer, perdeu a cordialidade toda, o decoro que ela estava a pedir ao colega dela. Ela quem faltou com o decoro. Exatamente. Sim, quer dizer, portanto, do meu ponto de vista, o deputado esteve bem, está de parabéns, a sociedade encoraja, este é o caminho, sim. Professor Coutinho, estamos perante uma ditadura? A câmera é sim. Pronto, ok. Sim, professor Coutinho, estamos perante uma ditadura, como diz o grupo parlamentar da UNITA? Sim. Eu concordo. Eu conheço o deputado Lumingo, é o deputado eleito pelo Círculo Provincial de Cabinda e ele luta e bate-se bastante pela sua província. E reafirmo novamente que o deputado Lumingo esteve muito bem. Vimos aqui uma senhora, presidente da Assembleia Nacional, militante do partido MPLA, que acaba por dar sinais claros que não existe pluralidade na Assembleia Nacional, ao retirar a palavra a um deputado eleito legitimamente. E vamos acreditar aqui que estamos perante, não é isso, a uma presidente da Assembleia Nacional que atua como caixa de ressonância propagandista do MPLA.
muito triste, mas muito triste mesmo, quando um deputado se acharam aquilo como uma afronta e um rompimento ao decoro da Assembleia Nacional, automaticamente mais sensato e educado seria deixar o deputado terminar seu raciocínio e, se nas entrelinhas da sua explanação houvesse sinais claros de uma tentativa judiciar, então levavam este deputado, digamos assim, a responder criminalmente, porque evocou algumas situações que soltam algumas cordas relacionadas à corrupção. Como disse bem o doutor, o combate à corrupção veio ser uma bandeira desde, digamos assim, o mandato do malogrado presidente Eduardo dos Santos, que só veio dar sequência, levantou ainda mais alto o presidente João Lourenço, ao explicar detalhadamente que não existe ninguém superior à lei, que todos deveriam passar por ela caso rompessem alguma coisa. Então fica aqui claro que a Assembleia Nacional, este ano, no final, esteve muito mal, na pessoa da presidente da Assembleia Nacional. Chamamos aqui, digamos assim, um pouquinho mais de sensibilidade, não é isso? Porque afinal de contas entendemos ela como um espaço de pluralidade, onde cada um deve expressar aquilo que sente, aquilo que vê e a realidade que o país vive. Pronto, se do outro lado, que a bancada direita, que foi indicado, não tem explicado, digamos assim, algumas anomalias da bancada do lado esquerdo, para nós isso não interessa, mas nós, povo, queremos saber realmente o que se passa no país. Quem tira, quem não tira. Quem gere, quem não gere. E como se deve gerir. Deputado Lumingo, se um dia, por acaso, ouvires a minha abordagem, encorajo-te agora, continue assim, porque desta maneira consegues representar o povo angolano. Não queremos ninguém com medo dentro do parlamento, porque vamos nos sentir defraudados. Nós votamos os deputados para representar condignamente o povo. É assim que se deve atuar. Pedir mais uma vez à presidente da Assembleia Nacional um pouquinho mais de calma, porque afinal de contas, além de seres presidente da Assembleia Nacional, és uma mãe, e aquele com o qual retiraste a palavra, saiba que aquela palavra com a qual tiraste resolveria muito, mas muito dos problemas do país. Com todo respeito, vamos considerar a Assembleia Nacional como a única rácio, dizia o presidente, o saudoso Jonas Savimbi, a última tábua de salvação para nós como povo angolano, porque é ali onde conseguimos ter gritos. Eu posso aqui gritar, mas legitimamente não me vão dar ouvido. Mas se eu for à Assembleia Nacional, usar os microfones, usar, digamos assim, os artigos da Constituição perante a Assembleia, serei tido e achado. Mas como cidadão normal, do outro lado, me sinto na obrigação de dar o meu contributo e dizer que não esteve bem a presidente da Assembleia Nacional e que deveria melhorar um pouquinho mais. Receba todas as opiniões, filtra-os e retire tudo que é de positivo a cada opinião e junto ao trabalho. Nós queremos união na Assembleia Nacional, afinal de contas. Faltando com respeito, em nada vai, digamos assim, contribuir para o bem do país. Doutor, sim, vamos fechar. Portanto, estamos aqui a falar do roubo do Orçamento Geral do Estado. Ouvimos o deputado a falar da bancada do lado direito, do lado esquerdo, mas há outras bancadas também, do lado frontal, do lado oblíqua, que nós não estamos a ver nada e gastam o erário público. Está ali a bancada, o grupo do PH. Mas são representantes do povo também. Sim, mas não falam nada. Não tungem nem mungem. Estão lá a fazer o quê? Tá? Defendem quem? Defendem quem e como? Que nós nunca os vimos. Está lá o grupo misto da FNLA e do PRS, que também recebem balúrdios de dinheiro do Orçamento Geral do Estado. Portanto, esses também são outros que estão do lado da bancada direita.
porque recebem dinheiro e não justificam o povo como é que eles gastam isso. O povo quer ver, quer sentir a atuação deles. O deputado Lumingo está a fazer sentir, muitos de nós nos sentimos representados pela forma como ele defende o povo. Muitos de nós, e ali está a questão da deputada, é exatamente esta. Ele não está a falar por ele. Ele fala pelo povo. E nós, o povo, nos revemos nos pronunciamentos do deputado Lumingo e de outros que falam em defesa do povo, não aqueles que falam em defesa do seu umbigo. Muito obrigado. Muito bem, vamos olhar para a situação do deputado Nuno Álvaro Dalla. O presidente do Tribunal Supremo, o juiz Joel Leonardo, enviou na passada quarta-feira 15 um ofício à presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, solicitando a retirada provisória do mandato do deputado Nuno Álvaro Dalla. Para este fica à disposição da Justiça por expor casos de corrupção do Poder Judicial. O processo invocado por Joel Leonardo está relacionado com denúncias públicas que Nuno Álvaro Dalla fez em 2020 contra o atual Procurador-Geral Adjunto da República junto da Câmara Criminal do Tribunal Supremo, Beato Manuel Paulo. Eu começo mesmo com o prof. Coutinho. O deputado Nuno está a ser acusado de crimes contra a honra, denúncias caluniosa, injúria e difamação. Há quem diga que são crimes fantasmas por aparecer depois de 3 anos. Desculpe, mas estaríamos aqui em presença, se calhar, de mais uma obediência cega ao chefe, porque levantar um crime, uma situação do deputado Nuno Dallas hoje, acho que não faria sentido. Eu penso que criaram mais um facto para a distração do povo, enquanto que existem problemas para serem resolvidos. E a Constituição da República, no artigo número 150, é isso, artigo 150, no seu número 1, ele diz que o deputado não responde civil ou criminal, nem disciplinarmente pelos votos ou opiniões que emitem em reuniões, comissões ou grupos de trabalho da Assembleia Nacional no exercício das suas funções. Quero aqui acreditar que com este facto criado para a retirada das imunidades do deputado Nuno Dallas para responder criminalmente pelo processo de 2020, acho isso. Sim, 2020. Naquela altura não era deputado. Não se vai efetivar. Quero eu acreditar, porque ele além de deputado, é um cidadão. E nós conhecemos o percurso do Nuno Dallas antes de ir à Assembleia Nacional. Foi um defensor acérrimo, digamos assim, dos direitos humanos, um ativista muito ativo. E eu, enquanto o seu ativismo, não vi ele, digamos assim, com esses crimes que cá foi elencado, está no processo. Pode até ter, mas num momento como este, em nada vai contribuir. Até podem dizer, não, é inédito, o presidente nunca houve retirada de imunidade para um deputado, atualmente vai se efetivar. Já houve, a Gisele foi retirada das imunidades. Exatamente, mas já fora da sua atuação, no sentido do lado da palavra, porque a Gisele, quando foi deputada, ela abandona, Esteve muito ausente. Vai para o exterior, Sim, exatamente. Foi nessa circunstância. Sim, mas ela escreveu antes de sair, sim, portanto lhe foi retirada à revelia. Exato, é por rixas internas. Pronto, é aí onde eu queria chegar, problemas internos, mas aqui estamos a falar de uma bancada oposta da oposição, onde vai ser retirado a imunidade a um deputado para responder criminalmente. Eu queria dizer que para esse momento, esse período, os juristas que entendem de leis podem até produzirem matérias para abordar, discutir sobre isso. Para mim, não tem nexo. Não tem nexo porque ele é um deputado vertical e tenho certeza, Nuno Dallas, que vai se sair bem. Nós estaremos aqui a torcer para que a coisa seja bem clarificada. Pode até ir responder, mas não será julgado. Muito bem. Teodoro Feca, em nota da imprensa, a UNITA afirma que ter disponibilizado assessoria jurídica para defender Nuno Álvaro Dalla. A questão que se coloca é uma oportunidade do deputado Nuno mostrar em tribunal as provas de que é acusado. Sim. Uma grande árvore, quando se quer derrubá-la,
começamos pelas raízes, muitas das vezes é pelas raízes. Então estejamos atentos, que esses jogos são conhecidos por todos nós, né? Primeiro, é um jogo de distração que não colhe, e estão a fazer esse jogo de distração no momento em que a sociedade está muito aberta, muito informada e consciente dos seus destinos. Número 2, isso é o rótulo a falar do rasgado. Como é que o juiz Joel Leonardo teve tanto esta audácia, vá lá, de emitir uma carta para que a Assembleia, não é, na pessoa da Presidente da Assembleia, possa então despoletar o processo de retirada das imunidades ao deputado Nuno Álvaro Dallas. O juiz Joel Leonardo está com uma série de processos, não é, que estão lá todos parados. São provados. Os processos do Dr. Leonardo estão provados. E disse bem o Dr. Coutinho que os crimes que são imputados ao deputado foram cometidos em 2020, quando nem sequer era deputado, não é? Então isso é conversa para o boi dormir, para nos distrair. Mas fez muito bem, segundo a questão que coloca, fez muito bem o grupo parlamentar em disponibilizar a assessoria para o deputado. E mais, o deputado já esteve junto ao SIC e disponibilizou-se. Portanto, ele não tem temor absolutamente nenhum e ele disse que tem consigo provas. Está percebendo? Tem provas, portanto, o que eles querem aqui é mesmo bater na tecla para tirarem uma voz incômoda. Porque as intervenções do deputado Nuno Álvaro Dallas, entre outros, têm tirado o sono ao sistema. E então é bom começar a neutralizar essas vozes incômodas. Não é tão simples, não é difícil, digo, vermos quantas vozes foram silenciadas. E este processo está em curso. Silenciar todas as vozes incômodas. Agora, o que o deputado Nuno Álvaro Dallas tem que fazer é o que ele tem estado a fazer e muito bem, manter a verticalidade, portanto tem todas as provas e ainda que for em sede de julgamento terá como provar e temos certeza absoluta que o fim será melhor. E o comunicado de imprensa do grupo parlamentar da UNITA, o grupo já se mostrou disponível, inclusive, que se o caso for a Assembleia e a presidência da Assembleia entenderem retirar as imunidades, o grupo parlamentar apoia, sim, vão retirar as imunidades para irem para o tribunal, também para moralizar um pouco. Vejamos, o deputado Virgílio Chova foi governador do Cunene e saiu de lá naquela fase da seca, que havia recolha de bens e tal. O deputado roubou, houve desvio, fruto disso ele teve que ser exonerado e veio tomar posse como deputado. Então como é que um foi exonerado, não houve absolutamente nada, agora é deputado, e o outro, crimes cometidos antes de ser deputado estão a ser levantados agora? Não, aqui também há um desnorte por parte do próprio sistema e procura a qualquer custo beliscar a honra de outros que procuram fazer um trabalho digno para o nosso país. Portanto, a sociedade está atenta, está desperta. Isto é mais uma manobra dilatória. Muito bem, vamos para a província de Benguela. Os jovens do município do Lubito mostram-se indignados com a exclusão no processo de selecionamento de candidaturas para as vagas da refinaria do Lubito. Vários jovens residentes nos arredores da refinaria do Lubito mostram-se descontentes com a exclusão na seleção para as vagas do primeiro emprego na refinaria do Lubito. A refinaria está próximo de nós, só que estão a empregar as pessoas que estão a vir distante. E nós que refinaria do Lubito. E nós que vivemos próximo, o pessoal monta uma tenda aí, fica aí um mês à espera, emitimos o documento, mas o nome não sai. Nunca nos chamaram. E diziam que nós vamos chamar primeiras pessoas da ANHA que vão entrar na refinaria. Mas até agora, nenhum da ANHA entrou. O município do Lubito possui 4 comunas
Canata, que também é comuna sede, Egito Praia, Canjala e Culango. Os problemas sociais nestas localidades são vários, como nos contam os moradores. Os governantes municipais, eu acho que o município do Lubito mesmo, vamos falar coisa séria, eu acho que são mesmo corruptos. Falo de umas comunas aqui da Anha, parece que o bem mesmo do município ou do novo mandato do nosso presidente não estão a ver lá mesmo nada. E tem uma aldeia aí, Anha da Praia, e que até agora não tem escola, não tem água potável, bebe água turva mesmo do rio. E essa é uma questão que está a nos pesar muito mesmo na mente, é que qual é o problema que tem a Anha e o município do Lubito? Na Anha da Praia não tem hospital. Não tem hospital, não tem água potável, não tem escola. Até agora estuda no quê? Numa árvore. Em que o povo se uniram. Então fizemos uma cabana assim, de pau. Onde ali os professores sempre dão aula. Aqui o governo ia tubandiria. Tu assim vai virar flores, o bairro tu vira flores. Eu apoio o governo. Só uma banheira de água era 150 kwanza. Presidente Pau akemboyo ngratufa. Edurite kuvala kokuti nachokuti omanu vasiveya pale vaite kuvala. Ongolate iya ikala chimwingo. Ele vai tirar no poder. Para o Dr. Fernando Lunda, o governo provincial de Benguela falhou na seleção dos candidatos para as vagas na refinaria do Lubito. O valor de uma infraestrutura social está no cidadão. E o primeiro cidadão que deve se beneficiar deve ser o local, deve ser o nacional. Com certeza que haveria necessidade de buscarmos um outro especialista de fora do país, mas que o cidadão local, aquele que vive à volta desta infraestrutura, devia ser o primeiro a ser beneficiado com energia, com água, com o saneamento básico, com a questão ligada à educação, com a questão ligada, por exemplo, à habitabilidade. Se o cidadão que está próximo da infraestrutura, estamos a falar no caso concreto da refinaria do Lubito, no caso, se não tem direito, foram buscar um outro cidadão, então isso cria assimetrias. O cidadão precisa sim, então, viver este bem que vive próximo de si, porque também tem algumas consequências. A refinaria próximo do cidadão cria algumas consequências, para além do ruído que ele vai ter que suportar, terá que suportar praticamente todo o movimento que ali há de circular à volta de si. Então, devia ser esse cidadão primeiro a ser beneficiado, de maneiras que seja ele também a proteger essa infraestrutura. Porque quando ele estiver fora deste contexto, com certeza que pode ser o próximo marginal a destruir, ou seja, a não considerar aquela infraestrutura à volta de si. Então, queremos dizer que, na verdade, foi um erro, porque o cidadão que vive próximo dessa infraestrutura devia ser o primeiro a se beneficiar deste mesmo bem. Projetada há mais de 15 anos para processar 200 mil barris de petróleo por dia, tem as repúblicas da Zâmbia, República Democrática do Congo, Namíbia e Botsuana, os principais países a beneficiar da exportação deste produto. Jovens do município do Lubito, província de Benguela, denunciam a exclusão na refinaria do Lubito. Começo mesmo com Teodoro Feca. Qual é a avaliação, ou seja, qual é o ponto de vista faz com esta denúncia destes jovens? Obrigado pela questão. Na verdade, são também assuntos recorrentes no nosso país, o que não é bom, não fica bem. E, portanto, são esses casos que têm trago conflitos laborais, sociais e não só. E com esse tratamento que os candidatos estão a sofrer agora, daqui a nada vamos começar a ouvir que os cidadãos do Lubito são, regionalistas, não é? Há uma expressão que me está a fugir. Tanto como se estivessem a discriminar os outros cidadãos angolanos que vêm de outros pontos do país. Tribalista é o que eu queria dizer. Uhum. Por quê? Porque eles vão se sentir discriminados.
E em gestão de recursos humanos há uma expressão que se usa muito, que é a responsabilidade social das empresas. Quando nós instituímos, criamos uma empresa, e mesmo em casa, uma análise micro da questão, os primeiros benefícios é para os nossos filhos, é para os de casas. Os sobejos é que devem ficar para os outros. Como é que, em primeira instância, dá-se primazia para... São todos angolanos, que vêm dos outros pontos em detrimento dos nativos do Lubito. Isto não está bom. É verdade que somos todos angolanos e a lei diz que somos iguais perante a lei, mas estamos a ver aqui que afinal não somos nada iguais perante a lei. Esse problema é o que está a acontecer também nas Lundas. Vai-se para as empresas diamantíferas nas Lundas, muitos angolanos que trabalham lá não são nativos das Lundas, enquanto há cidadãos nativos das Lundas que também são operadores de máquina, por aí em diante, e não têm sequer esta possibilidade. Fruto disto, aquela revolta que estão a acontecer nas Lundas, né? Portanto, é o mesmo cenário que se está aqui a divisar. A refinaria de Cabinda também tem os mesmos problemas. Eu conheço muita gente que saiu cá de Luanda para ir lá na montagem da refinaria de Cabinda. Portanto, acho que está a começar mal. Sabemos que há dificuldades imensas no que o emprego diz respeito e, segundo o censo de 2014, deixou claro que maioritariamente a população angolana é jovem e essa juventude está à procura de uma oportunidade de emprego. Ora, se tem qualificações, tem os requisitos que o processo de recrutamento e seleção estabeleceu, então há que aqui estabelecer taxas para os nativos do Lubito. Tem uma percentagem desse X para beneficiar, porque veja, se nós empregarmos esses cidadãos do Lubito, os salários deles vão se reverter para a família deles, vão melhorar as condições de habitabilidade a nível da circunscrição do Lubito e o Lubito começa a crescer. Enquanto que se dermos a oportunidade a um cidadão de um outro ponto de Angola, os salários já não vão ficar no Lubito. Os salários vão para onde ficou a família, a esposa, a família. Aqui, mais uma oportunidade que... Com a institucionalização das autarquias, isto depois tem lei própria que regula e vai ser resolvido. Tanto o governo está a criar, ou a empresa que está a gerir este processo, está a abrir um campo para aumentar o número de criminalidade. Esse jovem que estava aí a reclamar, se no final das contas não conseguir a oportunidade de trabalhar, é um potencial bandido que está ali. Essa exclusão pode trazer consequências para a própria empresa? Gravíssimas, gravíssimas. Ele é do Lubito, ele nasceu ali. Conhece a terra área. dele é aí, a realidade dele é aquela. Estás a ver? Então, quer dizer, são potenciais ameaças para o projeto, para as pessoas que trabalham lá. O indivíduo pode estar a ir lá para a refinaria para trabalhar, mas ele que é nativo não conseguiu. Você que veio, sei lá, do Cunene, do Mochico, da Huila, está aí a trabalhar, pode te assaltar. Portanto, é um potencial bandido que o próprio sistema de recrutamento e seleção para esse projeto está a criar. Então, tinha que haver mais cautela para se evitar esses problemas de forma desnecessária. Há uma necessidade gritante de emprego, porque os índices de desemprego também são altíssimos. Essas poucas oportunidades que surgem devem ser racionalizadas para dissipar essas dúvidas, esses problemas todos que vão surgir por aí. Professor Coutinho, nos discursos do Estado da Nação, do Presidente da República, ouvíamos sempre que esta infraestrutura beneficiou vários jovens locais, mas não é a realidade como vimos na matéria. É só para provarmos mais uma vez o tipo de governação a que estamos sujeitos, né? Não é clara e há muita exclusão. Mas eu fiquei a analisar que o povo do Lubito é um povo pacífico. Recentemente há um escândalo que aconteceu na província de Malães. Há uma empresa, digamos assim, que foi lá para explorar os diamantes. E o povo de lá sentiu-se excluído porque não foram beneficiados com alguns postos de trabalho. Houve revolta, destruíram bens, o administrador tinha que intervir e o ministro dos recursos minerais, acho que é mesmo este, da pasta, do titular da pasta, tinha que ir para lá para conversar com a população. Isso não é bom.
Portanto, ao colocar uma infraestrutura no local, como disse bem o doutor, é necessário fazer o estudo de viabilidade, conhecer o povo, onde está a se colocar o projeto, que tipo de povo é esse, o nível de escolaridade, fazer um levantamento, digamos assim, das possíveis vagas e chamar a população. Deixar aí o documento, olha, teremos vaga na área XXX, para quem vai se candidatar, o perfil deve ser esse, papai. Quer dizer, o povo deve estar esclarecido, só não sei se a reportagem que foi feita, aqui já queria, digamos assim, dar os meus parabéns à equipe da TV Raiar, por se movimentarem na sua zona de conforto, irem para Benguela, fazendo esse exercício que gostei bastante, acompanhei todo o vosso movimento, até as vossas viagens, ao percurso, aquela, né? Acompanhei, gostei bastante, isso trouxe uma harmonia para nós, significa dizer que estão atentos com o problema do país, não só de Luanda. Então devem fazer isso com o resto das províncias. Então, se fizessem isso, eu ainda acho que o nível de descontentamento baixaria, porque ao colocarem pelo menos 10, 15 que passassem testemunho nos vossos microfones, não, nós estamos a trabalhar aqui, concorremos e fomos empregados. Aí também daria uma outra visão naquilo que se fala de vontade na política de empregabilidade, porque aquela instituição é pública, não é privada, é uma refinaria pública. E aquilo saiu, digamos assim, na campanha do presidente da República quando das eleições, que prometeu, ao colocar o equipamento, e beneficiaria, digo eu, o povo, a população ao redor. Então, era necessário trazer, então, houve aqui mais uma, o termo que eu vou usar, mais uma mentira para o povo, e aí estão a minguar a necessidade muito, mas muito básica. Água não existe, energia não existe. Para não falar de saneamento básico, não há hospitais. Então, olhem para aquele povo como olham para outros povos. É necessário acudir a essas situações. Ao colocar um equipamento, ao colocarem, digamos assim, empresas, chamem a população. Fazem um levantamento dos postos de trabalho e publiquem, mandem para os jornais, mandem para a televisão, para a rádio, e o povo vai chegar lá e, portanto, vai fazer parte do grande projeto. É aí sim estaremos em presença de uma reconstrução do país, porque a reconstrução do país não é colocar equipamento, chamar mais um de um outro país para trabalhar. A reconstrução começa conosco. Então somos nós a fazer parte dessa reconstrução. Usem-nos para tal. Muito bem. Vamos então passar para a última matéria. As chuvas deixaram estragos na cidade de Luanda. Vamos acompanhar a matéria do jornalista Paulino Aurélio. Várias ruas da capital do país ficaram intransitáveis devido às chuvas que caíram na manhã desta terça-feira, 21 de novembro. A falta de saneamento básico e as construções de estradas sem esgotos para o escoamento das águas nas localidades criam constrangimento para os que por estas vias transitam. Eu sou o Domingos Caiombo Ferreira e trabalho por essa via há bastante tempo. Há 3 anos eu trabalho nessa via. O nosso problema aqui nessa estrada aqui que está mesmo mal, está muito buraco. E nem sempre, nem a primeira vez os camaramantes vêm afirmar que sempre afirmam, mas nada resolvido. Diante destas situações, há quem se comove. É o caso do Sr. Ngonga, que tem ajudado as crianças e grávidas colocando madeiras sobre as águas para se deslocarem. É para ajudar a população como transitar de um sítio para outro, tendo em conta não temos pessoas de botas e as baterias acabam de roer as pernas, então estamos a fazer uma caridade para a nossa sociedade. Não é com o interesse de pedir dinheiro, é ajudar as grávidas, os estudantes que vão para a escola, para não chegar borrado, então estamos a ajudar. A população pede a intervenção urgente do governo. Então nós queremos, pelo menos, que o governo olhe também nesse lado, porque é uma via alternativa que dá acesso à estalagem e à madeira. Então, dura muito tempo, 3 anos já. 3 anos. Sempre essa situação, aqui as motas cambalhota, vira, é bem complicado. Chuvas fortes tornam intransitáveis as principais ruas
da capital do país. Chuvas na cidade de Luanda. O presidente da República, João Lourenço, e a sua caravana presidencial enfrentaram a mãe chuva ao desfilarem da cidade de Luanda. Porra! Minha rica Namíbia andar aqui assim. A minha rica Namíbia andar aqui assim. Porra, pouca vergonha. Chuvas na cidade de Luanda. Começo mesmo com Teodoro Feca. Disse que o presidente provou do seu próprio veneno ao encontrar estes constrangimentos na cidade de Luanda. Do teu ponto de vista? Ora, as questões da chuva em Luanda, tanto Angola está independente há 48 anos. E estes problemas de chuva em Luanda é exatamente desde a independência. Portanto, manifestamente aqui a incapacidade na resolução dos problemas de políticas públicas. Tanto o saneamento básico, não temos saneamento básico em condições, e no princípio do tema, no princípio daqui do debate, nós falamos da grande fatia do bolo orçamental que é cabimentado para Luanda. Tanto também tivemos o cuidado de dizer que não é a primeira vez que Luanda é cabimentada a uma fatia nesta ordem superior às demais. Mas a nossa pergunta é, onde é que tem ido este orçamento? E eu lembro-me termos abordado aqui nos programas anteriores destas obras paliativas que foram fazendo por Luanda. Quando temos estradas em péssimas condições, deram-se o trabalho de tirarem o asfalto em vias que até eram circuláveis, para voltarem a pôr outro tapete, e o maior fiscal, que é a chuva, veio destapar o véu dessas obras descartáveis. E é bom a matéria que acabaram de passar, é muito bom quando quem nos governa, e aqui particularmente o Presidente da República, é confrontado com esta realidade natural. Esse é daqueles dias que o Presidente da República poderia estar a dizer por que saí de casa. Mas como alto mandatário da nação, é bom, e veja que ali é exatamente de frente à CNE, por detrás da casa do Presidente da República. Se o Presidente da República viveu aquele constrangimento natural, quanto mais o pacato cidadão que está aqui no Calemba 2, no Molenvo de cima, no Molenvo de baixo, no Xabá, na estalagem, Belo Monte. Quer dizer, é um Deus nos acuda. Mas que isso servisse, seria bom também se o presidente saísse exatamente debaixo da chuva para constatar os danos que a chuva estivesse a causar. Só que, infelizmente, aquilo foi um acidente de percurso. O presidente já havia saído, estava de volta à sua casa e deparou-se com aquela situação. Espero bem que tenha tirado alguma lição para orientar os seus auxiliares e tomarem alguma providência relativamente a isto. Mas falando da chuva, o que a mim também chama a atenção é nós tivemos, acho em 2012, 2018, uma carga de chuva para Benguela, na cidade do Lubito, onde morreram acima de 10 cidadãos. O presidente nem uma única palavra disse. Esta semana finda, na Huila, morreram 14. Uma família que estava na lavra, apanhado por uma trovoada, morreram 14 pessoas. O presidente não disse absolutamente nada. Essas chuvas de Luanda
E aqui também uma crítica para os meios de comunicação social. Os mídias públicos não tocaram no assunto, nem se deram o trabalho de fazer uma reportagem, como é que estão as estradas, como é que as pessoas estão, já nem se tocou absolutamente em nada em relação a isto. Mas quando eu dizia das pessoas, dos cidadãos que pereceram por força dessa calamidade natural, é sempre bom ouvir a voz do mais alto mandatário da nação, uma palavra de solidariedade, de esperança. Quando morreu a rainha Isabel, o presidente da República fretou o avião e foi para lá, foi para o funeral. Mesmo com aquela moldura humana, o presidente foi. Mas aqui os nossos concidadãos, 14 morreram na Huila. Aqui em Luanda não tive dados ainda se quantos morreram ou estão desaparecidos, mas temos um taxista, um cobrador que aqui ao lado da Torada, assim, um cobrador que caiu numa vala de drenagem. Está lá, quer dizer, nenhuma palavra de uma entidade pública, isso punge o coração, né? É uma insensibilidade de tal ordem que nos sentimos por vezes abandonado e desgovernado. E essas cargas de chuva vieram destapar mais uma vez, e ainda bem que assim é. E não estamos a ouvir nenhuma voz a contradizer, porque se fosse alguém da oposição a dizer que as chuvas criaram danos, iriam-lhes retirar a palavra e abrir um processo e tirar as imunidades. Mas a chuva fez do que fez, não estamos a ver ninguém a vir repreender aqui os danos que a chuva causou. E isso foi em toda a extensão territorial da cidade de Luanda, com maior ênfase nos municípios de Cacoaco, Viana, Talatona, Belas, que há um vídeo que inclusive estava a girar, acho no município de Kazenga, de um portador de deficiência física, que a casa ficou completamente inundada e coitado a clamar pela sensibilidade das entidades públicas. Pelo menos, como gostam aqui ter atos decorativos, pelo menos que fossem naquele portador de deficiência física, tirá-lo daí e lhe darem uma casa, já que gostam de levar as televisões, as mídias, pelo menos que isso fizessem, né? Tirassem proveito disso, tirar aquele nosso irmão angolano, lhe dar uma casa com uma certa dignidade, porque o angolano, na verdade, vive momentos terríveis. E esse discurso de que Luanda não está preparada para grandes chuvas já não colhe, porque isso é consabido há bastante tempo. O engenheiro Venâncio, entre outros, apresentaram uma proposta para o que eles chamaram de Rio Luanda, que era o Rio Cambamba, para criarem drenagem a este rio, ou criarem drenagem para todos os canais de águas da cidade de Luanda e aliviarem esse problema. E o que é que acontece com os nossos governantes? Quando assim acontecem, culpam o cidadão. Não, o culpado é o cidadão, construíram em zona de risco, no canal d'água. Mas onde é que o governo estava quando o povo chegou lá? Né? Nós não temos um plano diretor para a urbanidade de Luanda, não temos um plano diretor. Quando começou aqui o Zango 1, 2, 3 e 4, eram os terrenos baldios e lá fizeram. O que é que o governo fez? Até o próprio governo, a estrada que construiu para o Zango é uma estrada pequenita. E agora está lá. Ir para o Zango os finais de semana e não só é um caos autêntico. Que solução o governo apresenta para este tipo de situação? Nenhuma. Nós vemos o governador, por vezes, a girar de um sítio para o outro com as televisões e tal, para fazer filmagem. Aquilo é tudo show off. O povo está saturado deste sofrimento, está saturado deste problema que já remota de anos para anos e, repito, este bolo orçamental tão grande, no próximo ano ainda vamos voltar a ter os mesmos problemas. Muito bem, doutor Feca. Professor Coutinho, falou-se muito do Orçamento Geral do Estado, o bolo que a província de Luanda vai receber, mas vimos a peça, vários problemas que enfrentam ainda a cidade de Luanda. O que se pode fazer para minimizar os constrangimentos da chuva?
O que pode se fazer é o trabalho. Trabalhar simplesmente. Trabalhar na transparência, na melhor gestão possível. Mas ainda assim, gera assim tempo, não é? De olharem para os bairros de Luanda com olhos de ver, com maior responsabilidade, porque é de lá onde vêm os maiores problemas da nossa capital. E há ruas intransitáveis. Tem uma rua aqui que eu vou citar, é a rua na estalagem, o município de Viana, estalagem Bomba. Há aquela rua que chamavam de Salalé, onde estava o antigo. Exatamente. Não. São duas vias até, vou referir duas. Temos esta do Salalé, que dá acesso a Sapu, não é isso, onde passaria o trem. Foram partidas casas aí para depois desalojar e até hoje aquilo está parado. E hoje você passas por ali, é um calvário. E a outra rua é esta da Escola 8, que aqui acabou de referir o doutor, onde tem uma esquadra. Aquela esquadra, quando cai chuva, fica submersa à água. Até os agentes da polícia não conseguem trabalhar devidamente. Então, era preciso criar aqui, digamos assim, trazer engenheiros na área para olharem com seriedade a questão do saneamento básico. Criar valas de drenagem, não é isso? Como fizeram com o Coelho, o escoamento da água que sai, mas aqui para a Vila de Viana, ponto de partida e pronto, vai para o Coelho, e a água que vem dos bairros do quilômetro A12, uma boa parte do quilômetro A, né, vai para o Coelho, também deveriam criar para outras zonas. E estão a fazer um belo trabalho, mas, a meu ponto de ver, foi um trabalho, para mim, desnecessário por enquanto. É a requalificação da Avenida de Olinda Rodrigues. Esta que dá acesso ao novo aeroporto, que é a estrada de Catete. Mas é um trabalho que deveria ser seguido com o melhoramento das vias terciárias e secundárias. Ainda assim vamos registrar muitos problemas nessa via da de Olinda Rodrigues. Devem pegar a rua, aquela que sai do Quimbango, devem melhorar aquela via para desafogar, digamos assim, a de Olinda Rodrigues. Devem melhorar a via que está, digamos assim, em requalificação, mas não está a um ritmo aceitável, está mesmo vagarosa, é a estrada do aterro sanitário, não é isso? Deve melhorar bastante, porque aquela vai desafogar, só para citar aqui aos telespectadores, aquela via, ela sai do SIAC, Via Expressa de Cacoaco, o SIAC de Cacoaco, e dá acesso, passa ao aterro sanitário, vai às Pedrinhas Cazenga, passa pelo Asa Branca e pode dar acesso até ao hospital, essa do, como é que chama então? Aqui quem vai para Mutamba, aí no Rangel, esse hospital. No Senado da Câmara? Não, o hospital é muito conhecido, praticamente. O Américo Boa Vida, exatamente. Se olhassem para essa avenida, eu tenho certeza que a de Olinda Rodrigues estaria desafogada, porque todas as águas que saem destes bairros, dessas zonas que eu aqui acabei de me referir, o caminho único é de Olinda Rodrigues. Então era necessário rever bem essa questão, as vias secundária e terciária, melhorarem mesmo devidamente. Doutor, permita só que essas soluções que estás a trazer até pode estar aqui bem intencionado, mas essas todas não vão funcionar. Os problemas de Luanda, doutor, por mais que se faça essas engenharias que o doutor está aqui a dizer, estão ultrapassados. Repito o que eu disse no princípio. Os problemas de Luanda já não estão em Luanda, estão fora de Luanda. O solo da cidade de Luanda está saturado, portanto, sem capacidade de filtrar as águas. O que tem que acontecer é a desconcentração das funções administrativas, a desconcentração do poder político, para que muita população que vive em Luanda desloque-se para outros pontos de Angola e desafogar Luanda. Aqui, ainda que vier, sei lá com quantos diplomas vier para Luanda, para governar Luanda, é uma utopia. Mas essa autarquia não querem experimentar em Angola? Pois, mas temos que insistir. Por uma autarquia, mas... Temos que insistir porque, doutor, essas vias que o doutor disse, muito bem, já disse e repito, o doutor pode estar até muito bem intencionado. A rua da Brigada que o doutor disse, já sofreu variadíssimas obras
de reparação, mas não melhora. Não melhora. Portanto, elas só servem mesmo para justificar o desvio de orçamento, encherem os seus bolsos e não resolvem problema absolutamente nenhum. Ora, se nós, de boa fé, institucionalizarmos as autarquias, o doutor pode sair daqui de Luanda e ir concorrer em qualquer município da cidade de Angola. O doutor pode levar a sua empresa para um dos municípios, para uma das autarquias. Ao levar a sua empresa, vais levar consigo 10, 15 funcionários. Esses funcionários vão levar consigo as suas viaturas, as suas famílias, as esposas, por aí, e isso vai resolver o problema. Portanto, as reabilitações em Luanda é só mesmo para dar cabo do dinheiro do erário público e ponto. Isso não vai resolver. E veja, doutor, as obras que estão a fazer aqui na Via Expressa. Essa é uma visão de alguém que não tem vontade para governar. Se estava a chamar-se de Via Expressa, por que depois permitiram que vá lá, os espaços, as bermas, todas foram ocupadas? Está cheio de loja. E não estão a ter coragem de partir as lojas agora. Uma via comercial. Uma via comercial. Meus caros, estamos a ficar sem tempo e vamos ter que... Eu vou ter que dar um minuto para cada um, mas vamos olhar para a quadra festiva que se aproxima já e olhando também aqui o preço da cesta básica. Um minuto para cada um. Teodoro. Sim, para o povo angolano, e veio à mente agora a música do jovem rap da Willa, vai cair chuva de comida, de mota, por aí em diante. Epa. Pronto, mas foi bom de forma satírica para as pessoas rirem um bocado, mas o povo está a sofrer. E este, como outros, né, vai ser uma das piores quadras festivas, onde o quilo de arroz está a 1000 kwanzas, o litro de óleo está a 2000 kwanzas. Há famílias sem capacidade sequer de comprar 1 quilo de arroz. Aqui em Luanda talvez nem tanto, mas nas demais províncias ter um prato de arroz na quadra festiva já é um luxo e nem isso sequer conseguem. O que nós apelamos é que haja calma, haja serenidade e continuem a acreditar que o dia da manhã é possível. Portanto, os homens podem até nos abandonar, mas Deus jamais nos abandonará. E, portanto, acredito piamente que Deus está no controle de tudo e de todos sobre as famílias angolanas. Para os nossos telespectadores, desejamos uma quadra festiva feliz, em companhia da família. Se houver, tudo bem. Se não houver, também tem-se dito que não é com a morte de uma andorinha que termina a primavera. Muito obrigado. Professor Coutinho. A quadra festiva, face à conjuntura econômica que o país vive, faço de forma diferente. Apelo aos que têm possibilidades financeiras, têm possibilidade financeira, recurso financeiro suficiente, por favor, olhem para os mais necessitados. Aqui pedir também já os deputados, os ministros, o Presidente da República, sugerir. Tem o bairro do Belo Monte com maior necessidade possível e para acalmar a fúria daquele povo que vós retirastes a quando da construção do novo aeroporto Dr. Agostinho Neto, vão visitar aquele povo na quadra festiva, passam pela quadra festiva, depois pensam num outro realojamento, levem para uma outra cidade mais condigna, para melhor dar dignidade àquele povo, porque reclamaram bastante. É necessário, o momento é agora, não nos olhem como, digamos assim, pessoas qualquer. A humanização parte desse elemento, valorizar a pessoa humana. Então vão com esse povo, festejem, daí vamos dizer que...